Daqui a pouquinho nós vamos dar uma paulada nela, mas, por enquanto, vamos no texto da campanha, 2 Samuel, capítulo 6. Vamos começar no 15, amém? A história de Mical tinha tudo para ser diferente. Tudo para ser diferente. Assim como a nossa história tem tudo a nosso favor para ser diferente. Por mais que a gente fale, a minha não. A minha é muito difícil. A minha história eu já avacalhei ela toda. Gente, para Deus não há nada impossível. Né? Então, nós estamos acreditando que o Senhor é o mesmo Deus que fez no passado e que faz hoje, que faz agora. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, do 15 em diante. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Foi uma grande festa. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. O 20 diz assim: voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Amém. Podemos assentar. Acho que os irmãos já... Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ouvir os 7 elos dessa campanha, mas eu tive. Eu tive a oportunidade de estar aqui nos 7 elos dessa campanha. E foi muito falado sobre Mical, quem era Mical, filha de quem era Mical, esposa de quem era Mical, como procedeu Mical, que nós acabamos de ler, é inevitável não saber como Mical estava se procedendo.
Só que Mical só aparece na palavra do Senhor por causa de uma pessoa. Toda a história de Mical é contada na Bíblia por causa de uma pessoa. E como nós sabemos que o estilo de vida de Mical foi reprovado pelo Senhor, há aqui, em contrapartida, uma outra pessoa pela qual nós devemos nos espelhar nessa história. Muitas das vezes nós caminhamos com pessoas de Deus, temos a oportunidade de conhecer grandes pessoas de Deus. Não estou falando de pessoas renovadas, estou falando de pessoas que têm vida com Deus. Estou falando de pessoas renomadas, que só têm títulos. Eu estou falando de pessoas que têm vida com Deus, sinceras com o Senhor na caminhada, que têm experimentado coisas de Deus. Nós temos a oportunidade de caminhar com pessoas assim, mas cabe a nós decidir se nós vamos acompanhar o ritmo daquela pessoa ou se nós vamos acompanhar o nosso próprio ritmo de acordo com o que vem acontecendo nas nossas vidas. Eu não isento Mical das mazelas que ela sofreu. Ela sofreu bastante, né? Primeiro teve que ajudar Davi a fugir, e mesmo acertando, na minha opinião, ela errou, porque ali nós descobrimos que ela era idólatra, tinha uma estátua dentro de casa, e era grande, né? Porque ela pôs na cama lá, tapou, pôs uma pele de carneiro, quando ela foi ajudar Davi a fugir da presença do pai dela. Então, é uma mulher que até tentando acertar, ela está errada. Só que eu quero focar hoje no porquê Mical aparece na palavra do Senhor. Porque Mical se apaixonou por um homem segundo o coração de Deus. Olha que contradição. Ela amava a Davi. Em 1 Samuel, se eu não me engano, no versículo 18, fala que Mical amava a Davi e Saul ficou sabendo disso. Mas Davi era prometido da irmã mais velha de Mical, depois os irmãos lêem a história, só que Saul não entregou, não sei por que cargas d'água, não entregou Merabe para Davi, e depois Saul ficou sabendo que Mical estava apaixonada por Davi. E isso agradou Saul, porque Saul desde sempre quis matar o rei Davi. E tudo isso ele pensava que, casando Mical com Davi, isso seria um laço para Davi, para matar Davi. E de fato foi quando ele pediu lá, né? Davi era de condição humilde, Davi era pobre, ele fala, quem sou eu para ser genro do rei? Porque tinha que pagar um dote naquela época, e não era barato, não era pouca coisa. Então Saul estipulou para ele, né? Não, se você trouxer aqui 100 prepúcios dos egípcios, dos filisteus, eu te dou a minha filha. Mas Saul contava que Davi ia morrer nessa investida. Só que Davi só não venceu como trouxe o dobro de prepúcios. E para trazer isso, ele tinha que matar esses homens, né, gente? Não tem como trazer se não matar. Então, o homem, Deus era com Davi desde sempre. Agora, por que mesmo Mical, tendo essa referência do lado dela, nós não temos uma história positiva a respeito dela? Porque cabe a cada um de nós decidir a nossa vida com Deus. Quando Davi estava todo feliz, conseguiu trazer a arca
para a cidade de Davi, todo mundo já sabe que morreu gente, que aquilo estava sendo feito de uma forma errada, mas Davi ansiava em trazer a arca da aliança para a cidade de Davi. E isso representava zelo no coração de Davi. Davi tinha zelo pela presença de Deus, por aquilo que simbolizava a presença de Deus. E Mical era indiferente a isso. Para Mical, com arca, sem arca, para ela não fazia diferença nenhuma, porque Mical está totalmente fora da sintonia do céu. Davi, desde o começo, eu vou ter que ler com os irmãos. Davi, desde o começo, era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus e que ninguém sabia. O profeta Samuel, quando foi ungir Davi, como a Bíblia mesmo sabe, eu posso ver o exterior de cada um dos irmãos aqui, assim como os irmãos também podem ver o meu exterior. Pode ver quem eu sou por fora. Pode fazer um retrato falado sobre mim. Ela veste assim, ela fala assim, ela tem esse comportamento. Mas Deus vai muito além disso. Deus conhece o meu interior, o seu interior, e é isso que Deus está procurando. Nós pensamos que nós estamos aqui à procura do Senhor, mas Deus é que está à procura dos seus servos. A palavra do Senhor fala que Deus achou Davi, um homem segundo o seu coração, e que faria todas as coisas conforme a vontade do Senhor. Eu falo, parece que isso é impossível de existir, Senhor, mas não é não. O Senhor achou Davi, o Senhor tem que achar alguém no nosso meio, o Senhor tem que me achar. Me acha, Senhor, pelo amor de Deus. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Quem sabia que Davi era temente a Deus? Nem a família dele sabia. Senão o pai dele seria o primeiro a falar, olha, está todos os meus filhos aqui, mas tem um que esse tem um coração que agrada a Deus. Nem o pai dele sabia do relacionamento dele com Deus. Por quê? Todos os irmãos de Davi estavam na casa. Samuel até pensou que era normal, né? Deus falou, vai lá, até quando você vai ficar protegendo Saul, se eu já rejeitei ele? Pega aí, vamos ler aqui, que fica melhor na versão da Bíblia do que na minha. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Eu me provi de um rei. Você já pensou Deus falar isso a nosso respeito? Não estou falando de reinado, até mesmo porque nós não estamos na monarquia, mas de eu achei um adorador. Amém? Eu achei um coração contrito. Eu achei um coração quebrantado. Eu achei uma pessoa que erra, mas que se arrepende. Porque a vida de Davi não foi perfeita, assim como a nossa também não é. E às vezes nós achamos que nós estamos tão distantes do Senhor pelos nossos erros, pelas dificuldades que nós traçamos na nossa vida, mas nós sabemos que Deus, Ele olha o nosso interior, o nosso coração, e errar, nós vamos sempre, amados, como Davi errou, mas nem por isso ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele cumpriu todo o propósito que Deus tinha na vida dele.
Jesus veio da linhagem do rei Davi. Então, ele não falhou. E nós sabemos que Davi morreu velho e farto de dias, mesmo travando grandes batalhas, porque foi um homem sanguinário, um homem de guerra. Por isso ele não pôde construir o templo, mas quem construiu foi Salomão, seu filho. Agora, nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que também andaram com pessoas cheias de Deus e não deram em nada. Vamos dar uma passeadinha aqui em Timóteo. Segundo Timóteo. Vamos só falar de pessoas que resistem a verdades que Paulo deu como exemplo. Segundo Timóteo, no capítulo 3, o verso 8, diz assim: e do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. É um homem, mas essa aqui é a conduta de Mical. Percebe? Mical contradizeu toda a história. Ela reprovou Davi quando era ela que estava totalmente errada. Nós vemos também aqui no 4, ainda em Timóteo, no 4:10, um homem chamado Demas. E o apóstolo Paulo fala assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Só até aqui. Irmãos, quantos de vocês aqui já leu a história, as cartas de Paulo, já leu sobre os Atos dos Apóstolos que fala sobre Paulo? Quantos aqui? A maioria dos irmãos. Não tem quem não deseja ter um pastor como Paulo. Quando você lê a palavra de Deus, não tem como você não desejar, Senhor, e se eu tivesse uma pessoa como uma referência que Paulo tem, talvez para mim seria mais fácil me achegar ao Senhor, porque o homem tinha uma intimidade com Deus tremenda. Tudo bem que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, eu acho que ele, eu fico pensando que talvez ele tinha uma vantagem, muito bem instruído, mas não. O negócio dele era com Deus. Então, ou seja, aqui está falando de pessoas que têm uma referência, mas não olha para essa referência. Estão os dois juntos, mas um está seguindo numa direção e o outro está vindo na direção opostas, pertinho um do outro. Era o caso de Mical e Davi. Você vai ler a história, toda hora você vê Davi falando assim: Senhor, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: se eu subo, se eu não subo, por onde eu vou, por onde eu não vou. E Deus respondia a Davi. Uma intimidade muito grande. Por quê? Por causa do coração, Por causa da obediência, por causa da renúncia. E nós estamos aqui hoje no último elo dessa campanha. Lá em João, o Senhor fala que Deus procura, que a hora já chegou, e a hora é esta, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito
e em verdade. Então, hoje, aqui nesta noite, Deus está à procura desses corações. E como está o nosso coração? Deus está à procura sempre. Todas as vezes que nós nos reunimos, pode ter a certeza. Deus está sondando se a sua adoração é verdadeira, se a sua oração é verdadeira, se o seu louvor sai do coração e não da boca, Deus está sondando. E se nós formos achados pelo Senhor, nós vamos saber. Por quê? Porque o projeto que Deus tem para nós há de se concluir como foi na vida de Davi. Amém? Então, o que nós precisamos é alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Nem sempre é fácil vir para a igreja, nem sempre é fácil ler a palavra de Deus, nem sempre é fácil orar, nem sempre é fácil fazer aquilo que vai nos edificar. Mas mesmo não sendo fácil, nós temos que nos esforçar para fazer. Tem que haver em nós um esforço da nossa parte. E às vezes eu digo, não é um esforço pequeno não, é um esforço grande, porque a carne, meus irmãos, alto. A nossa carne, olha, quer que você fique na cama, quer você no telemóvel o dia inteiro, quer você no WhatsApp da vida, quer você cuidando da vida dos outros no Facebook. É fácil, porque essas coisas é fácil, quando você assusta, já... Eu não faço isso porque eu nem tenho rede social. Eu tenho WhatsApp porque eu tenho que comunicar com a família, porque nem isso eu queria ter. Mas quando você vai ver, você passou 2, 3, 4 horas fazendo isso. Como é que seu espírito vai estar fortalecido? Não vai. E quem vai falar mais alto na hora H é a carne. É aí que você fala, opa, peraí, o que eu tenho de Deus? Se tiver consciência, né, amados? Porque às vezes nós erramos, pisamos na bola também, fingimos que está tudo certo e continuamos tudo errado e não vamos dar nada com nada. Chega lá no final, fala, poxa, perdi tanto tempo. Mas que nós possamos botar a nossa cabecinha no travesseiro. A palavra de Deus fala que nós temos que ter a consciência tranquila conosco, com Deus e com os homens. E isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Porque de que adianta nós, na nossa correria, pega menino na escola, leva menino para a escola, leva o menino para a atividade, traz menino da atividade, faz comida, faz a janta, faz almoço, lava a roupa, corre daqui, corre para lá, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, trabalha até 9 horas da noite, igual a pastora. Se nós não tivermos a disciplina espiritual, nós nunca conseguiremos ser como Davi, achados pelo Senhor. Seremos como Mical. Estamos aqui descendo a lenha na Mical. Isso quer dizer, nós estamos descendo a lenha de nós mesmos. Porque falar da história de Davi é fácil. Ler a Bíblia e se emocionar com a história de Davi é fácil. Agora, o negócio mesmo é lutar para ter o que Davi tinha. Essa vida anônima. Então, quando Samuel chegou lá para ungir Davi rei, ele não sabia quem ia ser. Ele só falou, vai lá na casa de Jessé o belemita, que eu já provi para mim um rei.
aqui no nosso meio, se alguém quiser fazer algo para o Senhor, não precisa se preocupar, que se o seu coração estiver alinhado com Deus, Deus te levanta. Deus faz. Nós precisamos estar mais atentos, porque às vezes nós nos relacionamos com Deus, pensando que Deus não está olhando para a gente. Eu estou olhando para Deus, eu estou tentando fazer, mas Deus está olhando para nós. Deus está tentando achar algo de bom em nós, que vem da parte dele realmente. E como que vem da parte dele para nós? É quando há em nós renúncia, quando há em nós o mortificar da carne. Só que nós só entendemos dessas coisas quando nós lemos a palavra de Deus. Às vezes a gente pede, Senhor, me instrua, me orienta. Às vezes a nossa oração é essa, mas nós nunca abrimos a palavra do Senhor para ser orientados. Eu já falei isso uma vez e falo, eu estava lendo o livro de Salmos, não sei onde que está escrito, mas eu li e estava escrito assim, confie em Deus e segue o seu caminho. Naquele dia eu tomei um susto com essa palavra. Falou tão forte no meu coração, falei, opa, peraí, eu não posso ficar parada. Confia em Deus e vai caminhando, que Deus está vendo, vamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, e parados não podemos ficar. Agora, se o nosso coração, amados, é contrito, é quebrantado, agora, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Quando a gente não lê a Bíblia, porque eu já parei de ler uma vez, quando a gente não ora, porque eu já deixei de orar algumas vezes, quando a gente não se relaciona com o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, você é uma Mical. E o problema é que você não é uma Mical sozinha, você é uma Mical na vida de alguém. Ou seja, você ainda é um fardo para alguém. Além de não conquistar nada da parte do Senhor, você tenta menosprezar aquela pessoa que busca e que tem alcançado algo da parte do Senhor. E isso é gravíssimo. Davi repreendeu Mical. Mical foi estéril, eu não sei se isso tem a ver com a conduta dela ou não. Fala que ela não teve filhos. Ela foi casada com Davi, depois ela foi entregada para Paltiel, depois Davi quis ela de volta, mas nessa história toda, ela não teve filhos. Mas eu só quero falar da falta de frutificação na nossa vida espiritual. Quando nós somos como Mical, também não há frutos em nós. E eu não estou falando de gerar filhos, né, de ser mãe. Eu estou falando de apresentar algo ao Senhor. Quando nós fazemos uma autoavaliação, poxa vida, eu não tenho nada para apresentar ao Senhor. Nós também somos estéreis. E até quando seremos? Será como Mical até o dia de sua morte? Hoje nós ainda temos tempo. Hoje nós ainda temos tempo. Em Atos 13, 22... Paulo dá testemunho e ele diz assim: e tendo tirado a este, ele está se referindo a Saul, levantou-lhes o rei Davi, o qual também
dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu tenho uma notícia boa para nós. Até aqui, Davi ainda não tinha caído com Batseba, não. Isso é uma notícia boa para nós. Sabe por quê? Deus poderia ter falado isso quando ele se arrependeu. Não, mas Deus já falou isso antes de ungir ele rei. Então, isso significa que eu tenho falhas, que você também tem falhas, mas que o nosso arrependimento sincero e mudança de vida não nos impede de sermos achados pelo Senhor. Amém? Eu sou apaixonada com essa história de Davi, simplesmente porque Deus achou ele. Na minha oração, não sei se os irmãos já escutaram eu falar: Deus, me encontre neste lugar, meu Pai. Me encontre neste lugar, Senhor. E que haja sinceridade nos nossos corações. A nossa vida não está fácil. A nossa vida não está fácil. Eu estava conversando com meu esposo hoje e eu falei: por mais que eu quero, por mais que eu desejo, parece que eu estou mais distante de Deus. É como eu me sinto. Não estou em pecado, entende? Mas e quanto mais eu desejo a presença do Senhor, quanto mais eu quero, eu consigo achar que eu estou mais longe. Eu consigo pensar que eu estou mais atrasada. Mas eu acho que isso vem da parte do Senhor para me instigar, para mim dar aquilo que eu ainda não tenho dado. Aquilo que Deus sabe de toda a minha capacidade, Deus sabe até onde tem reserva em mim, que eu possa me doar mais para Ele. E talvez eu não tenha doado. Talvez tenha sido pouco que nós temos oferecido ao Senhor. E isso, eu não sei se me deixa alegre ou se me deixa triste, mas que me deixa confusa, me deixa. E eu acho que a nossa sinceridade, irmãos, ela nos aproxima mais do Senhor. Quando nós temos esse coração: Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Porque nós temos tendência a nos acomodar. Ah, Deus, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou como fulano. Olha, a gente está parecendo fariseu, achando que estamos bem, mas estamos mal. E eu falo isso de mim mesmo. Eu preciso tanto do Senhor, eu quero tanto que o Senhor me encontre, eu quero tanto ser como Davi e não ser Mical. E também não quero ter Mical no meu encalço. Por isso nós dependemos do Senhor para tudo. Dependemos do Senhor para tudo. Eu queria passar um louvor, hoje eu não vou me estender muito, amém? Queria passar um louvor para os irmãos meditarem. Eu acho que Mical, ela está muito mais que bem explicada, que ela não fez a vontade do Senhor, não fez o que agradava ao Senhor. Não podemos ficar na janela observando as coisas acontecerem. Um dia eu perguntei também: onde que está a igreja verdadeira? Porque parece que nós somos um plágio. Eu não quero que o nosso culto seja sempre o mesmo, que nós venhamos aqui e saímos da mesma maneira
Eu quero que Deus manifeste em nossas vidas. Nós saímos daqui, que a nossa semana seja repleta da presença do Senhor. Que no trabalho a presença do Senhor seja notória. Está tudo dando errado, mas há uma paz dentro do nosso coração. Em casa, pode estar com problemas financeiros, com problemas só financeiros, problemas conjugais, não. Isso não é de Deus, amém? Mas problemas, por mais que tenhamos problemas cotidianos, que o Senhor abunde a presença dEle em nossos corações. Porque até quando, irmãos? Até quando nós vamos ser Mical? Até quando nós vamos ficar olhando na janela? Às vezes eu tenho curiosidade, aí eu escrevo lá, igreja primitiva, igreja verdadeira. E eu fico olhando como o Senhor operava, como o Senhor fazia. E por que não faz hoje? Hoje, muitas das vezes, eu vou falar a verdade para os irmãos, vir para a igreja dá uma canseira. Não é todo dia que eu quero vir para a igreja, não. Eu estou falando de mim. Sabe por quê? Porque o erro está em mim. Porque eu preciso de mais de Deus, porque o dia que eu conseguir trazer mais de Deus para cá, e isso aqui incendiar, eu vou querer estar aqui de segunda a segunda. Nós vamos ter prazer de vir para a casa do Senhor, não vai ser um fardo para nós. Porque eu confesso, sei que tem irmãos que vêm até direto do trabalho, outros têm pouco tempo, chega em casa, deixa a mala, vem para a igreja, outros nem deixam a mala, traz a mala para a igreja, já vem direto. Eu sei que não é fácil, mas muitas das vezes não é prazeroso, porque nós temos um compromisso. Agora, para isso melhorar, cada um de nós precisa ter isso no coração. Deus está procurando. Deus está procurando. Você está lá cozinhando, lavando a louça, cuidando da casa. Deus está me procurando. Deus está me procurando. Você está no seu trabalho, fazendo as coisas, está lá digitando, fulano está te enchendo o saco. Deus está me procurando. Deus está me procurando. Deus está me procurando. Quando você sai um pouquinho, hoje eu tive um pouquinho de confraternização com os irmãos ali, estavam lanchando, e eu cheguei lá, confraternizei com eles, mas em todo tempo, Deus está nos procurando. Deus está nos procurando. Sabe por quê? Nós temos que saber como agir como cristãos, em todo lugar e em qualquer circunstância. Porque os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. E essa luta que nós estamos passando, irmãos, ela vai ter fim. Se não for aqui, vai ser na glória. Eu não sei até quando você vai passar por essa situação que você está passando. Eu não sei até onde eu vou passar pela provação que eu estou passando. Mas cabe a nós não desanimarmos. Cabe a nós olharmos para frente, olharmos para o alvo que é Cristo. Não, se você olhar para o irmão da direita, para o irmão da esquerda, pode ser que ele seja Mical. E aí vai atrapalhar a sua caminhada. Mas graças a Deus que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, tá bem. Mical pode ter ficado com raiva de Davi, talvez porque ele demorou a mandar buscar. Eu que estou supondo isso, a Bíblia não fala, tá bom? Mas Mical era uma mulher muito amargurada. Muito amargurada. E quantas pessoas amarguradas estão dentro da igreja? Que não sabe perdoar, que não releva as coisas,
que nunca dá o braço a torcer, nunca está errada, sempre a outra pessoa está errada. É o caso de Mical. Então, nós temos que sair dessa janela, quebrar esse vidro, pular para fora e entrar na adoração, amados. A Arca da Aliança era muito importante ter sido traga para a cidade de Davi. Muito importante mesmo, porque quem lê a história de Israel sabe o que simbolizava a Arca da Aliança. E o que aconteceu com os filisteus quando eles a levaram para a terra deles. Que estrago que foi. Então, ou seja, a Arca da Aliança é Jesus Cristo hoje. Jesus está vivo e está no meio de nós. Que nós possamos, irmãos, ter isso na nossa consciência, de que Jesus está vivo. Parece que às vezes a gente anda a brincar, de que Jesus morreu na cruz um dia, de que é uma história bonita. Por mais que nós falamos disso, parece que nós não agimos com a fé necessária. Com a fé que condiz que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que nós possamos, amém, amados, fazer uma reflexão hoje. Se somos Mical, deixemos de ser. E que se estamos no caminho para sermos como Davi, que o Senhor nos encontre. Amém? Fique de pé. Enquanto passa essa canção, eu queria que os irmãos fechassem os olhos e meditassem, falassem com o Senhor sobre a sua vida.